pessoal, beleza? Tudo bem? Bom, eu sou o Kleber Costa e seja bem-vindo ao Neurodivergente. Hoje a gente vai continuar aqui, né, com os comandos básicos, os comandos essenciais do Linux, que eu iniciei no último vídeo. Se você não viu, vai lá e assiste, por favor. E a gente vai dar sequência aqui, começando a trabalhar aqui com a criação de arquivos, criação de diretórios, né, manipulação de arquivos e de diretórios, entendendo aqui as propriedades de cada uma dessas entidades dentro de um sistema Linux. Vamos também trabalhar aqui com a parte de renomeação de entidades, de arquivos, de diretórios, com a parte de exclusão, né, remoção aqui de diretórios, de arquivos, e também vamos falar aqui sobre o empacotamento e a compactação de conteúdo, tá bom? Então a gente vai lidar aqui com comandos que vão criar pacotes e empacotá-los para que nós possamos aí fazer, né, o tráfego dessa informação compactada pela rede, gerando menos impacto, beleza? Então, antes de qualquer coisa, tá? Não se esqueça aqui de curtir esse vídeo. Isso é muito importante para eu dar continuidade aqui nesse trabalho. Se inscrever no canal. Estou buscando aí a meta de 1000 inscritos. Então, por favor, dá essa força aí, tá? Ativa o sininho e compartilha esse vídeo com as pessoas que você acredita que vão achar relevância nesse conteúdo. Conto contigo. Vambora! Bom, pessoal, então vamos dar a sequência aqui. Eu já estou logado na máquina, tá? É a minha máquina virtual, que eu sempre subo aqui via Vagrant, tá? É uma máquina Debian, mas os comandos que vão ser executados aqui, assim como os anteriores do vídeo anterior, eles são agnósticos, tá bem? Funcionam em qualquer distribuição Linux. Bom, vamos começar aqui entendendo, tá, que no Linux existem alguns comandos aqui para criação de arquivo e diretório em terminal, tá? Eu vou começar aqui com o comando touch, tá? Mas antes, né, como de praxe, vou rodar um pwd aqui, estou no /home/vagrant, o diretório home desse usuário. Vou rodar o comando ls e aqui, né, já existe aqui toda uma estrutura de diretórios, que é porque essa máquina tem uma interface gráfica e isso aqui é padrão, é default, tá? Bom, vou começar aqui criando um arquivo com o comando touch, tá? O comando touch, ele serve para criar um arquivo vazio ou para mudar o timestamp de um arquivo já criado, tá? Então, eu vou criar aqui o arquivo exemplo. Aqui tá o ponto, a terminação, a extensão de um arquivo no Linux é irrelevante, tá, pessoal? Então, eu poderia criar aqui um exemplo.sh, um exemplo.txt, exemplo.exe, daria na mesma, tá? Porque o Linux não avalia a terminação do arquivo, a extensão. Ele avalia a composição de um arquivo. Então, eu vou criar aqui o exemplo.txt. Beleza, se a gente rodar um ls, tá ali o arquivo criado, ó. Exemplo.txt. Se a gente for dar uma olhada na permissão desse arquivo, né, nas informações dele, eu vou dar um ls-lh, uma listagem longa, em formato humano, para a gente analisar aqui. Então, aqui eu tenho um hífenzinho, diz que é um arquivo regular. Eu tenho esse primeiro trio aqui, que é as permissões do usuário, dono do arquivo, que são de leitura, escrita, e não tem aqui o X da execução. Então, eu tenho leitura e escrita liberada para esse arquivo, não é um arquivo executável. O grupo dono do arquivo tem permissão de leitura, apenas, read, e os outros têm aqui permissão de read também. Então, qualquer outro usuário poderia ler esse arquivo. Mas, de fato, do que é feito esse arquivo, né? Eu vou executar aqui o comando file, no arquivo exemplo, txt, e ele vai dizer para mim aqui, ó, que é empty. É um arquivo vazio. Então, não é um arquivo textual, não é um arquivo com nenhuma denominação. Ele simplesmente é uma entidade que foi criada, ele ocupa algum inode no disco, né? Se eu rodar aqui um ls-i, a gente vai ver aqui que ele está escrito sobre o inode 10.48.642. O que isso significa? É o número de nó dessa entidade escrita no meu file system, tá bom? Então, ó, é um arquivo. Pronto, foi criado,
mas ele não tem nenhum conteúdo, beleza? Então a gente sabe que o comando touch, ele vai criar um arquivo. E aí entra a questão, né? O que realmente é esse arquivo para o meu sistema agora? Para saber, eu vou rodar o comando stat. Então, stat exemplo.txt. Eu vou ver aqui que é um arquivo, né? File exemplo.txt. O tamanho é 0, porque ele não tem nenhuma configuração, não há nada nesse arquivo. O número de blocos utilizados é 0, tá? O I/O de blocos aqui que eu posso alcançar é de 4096 bits, tá? Ele é um arquivo regular e ele é um empty file, ele está vazio. E aqui entra as permissões, como eu falei para vocês, ó. É um arquivo regular, por isso tem o hífen, né? Na verdade aqui ele não tem nenhuma permissão especial, por isso que tem um 0 aqui, mas esse hífen ele quer dizer que é um arquivo regular, tá? Essas permissões especiais eu falo mais à frente num vídeo aqui, falando especificamente sobre permissionamento do Linux, que é o permissionamento herdado do Unix, tá bom? Aqui eu tenho a opção de escrita, que é o 6, tá? É o 4, perdão, né? A opção de escrita é 4, o W é 2. 4 com 2 dá meia, tá? Dá 6. Então aqui, ó, o dono, ele pode ler e escrever, isso significa 6, tá? Se a gente for colocar esse permissionamento em formato octal, tá? Ele é um 6. O grupo dono desse arquivo pode apenas ler 4, que é o R, ele tem valor 4, e os outros podem também somente ler. De quem é esse arquivo? Ele pertence ao usuário de UID 1000, que se chama Vagrant, né? A identificação do dono do arquivo, na verdade, é o número 1000, tá? O Vagrant é só um apelido para estar relacionado a esse UID, esse identificador de usuário. E eu tenho o GID, que é o grupo primário desse arquivo, né? No caso, seria esse bloquinho intermediário aqui, que é o grupo primário do usuário que o criou, o usuário Vagrant, que também é 1000. E aqui eu tenho o timestamp, tá, desse arquivo. Então eu sei quando ele foi acessado, eu sei quando ele foi modificado, qual foi o momento do change dele, da modificação, e a data de nascimento dele, que é o birth, tá bem? Então, muito simples, tá? Nós temos essa entidade aqui, ela foi criada, e agora a gente vai falar aqui sobre como que a gente manipula esse arquivo, mas eu vou ser muito breve sobre isso, porque a gente vai ter que ter um conteúdo específico para falar sobre operadores e coringas dentro da shell do Linux, tá? Eu vou aqui, ó, por exemplo, eu vou listar aqui, ó, o /etc, e eu vou usar um operador de redirecionamento de fluxo, tá? Vamos entender que sempre que a gente executa um comando no Linux, ele tem um lugar padrão de saída. O local padrão é o terminal. Então eu consigo manipular esse fluxo de dados, né? Se eu der um ls no etc, ó, ele vai listar o etc para mim. Beleza. Só que eu quero direcionar o resultado desse comando, o fluxo que foi gerado pela execução do comando. Então eu vou dar um ls/etc e vou usar o operador maior. Entenda, eu vou dar um clear aqui, um Ctrl L, tá, para limpar a tela, ficar melhor. Entenda que esse operador, ele funciona como uma flecha, tá? Tudo que vier da esquerda será enviado para a direita. Assim fica mais fácil de entender, tá? Então eu vou jogar esse fluxo de dados que seria exibido aqui no terminal para dentro do arquivo exemplo.txt. Legal, né? Agora, se eu rodar aqui o file exemplo, você vai ver que ele não é mais um empty, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui, ó, ele dizia aqui, ó, que exemplo.txt era empty, era vazio. Agora ele já se transformou no ASCII text, no arquivo textual com formato ASCII, né? Beleza. Se a gente rodar aqui agora o stat, a gente vai ver aqui, ó, que o tamanho dele já mudou, né? Já está com 2009 aqui, já ocupa 8 blocos, tá? O I/O de bloco deles aqui continua igual, porque isso não muda, tá bom? Aqui, ó, o quanto que ele ocupa no device. Aqui a gente tem aqui o número de inode dele e o número de links também aqui sendo exibidos. E o que mudou de fato aqui, né? A gente teve uma mudança no acesso ao arquivo,
tá? A data aqui de acesso foi alterada. A última modificação, né, e o change ficam iguais, tá? Que foi a hora da alteração que eu fiz aqui, tá? E o nascimento desse arquivo aqui continua o mesmo, que é o birth, tá? Então, beleza, né? Trabalhamos aqui com arquivo, fizemos um redirecionamento aqui, beleza. Então, sabemos que nós podemos criar um arquivo com o comando touch, tá? Mas nós também podemos criar um arquivo com um operador maior, tá? É possível a gente criar um arquivo com operador maior, mas eu vou falar disso em um próximo vídeo, que a gente vai falar de operadores e coringas, tá bem? Beleza, então sabemos criar um arquivo com o touch, sabemos inspecionar a natureza desse arquivo com o file e sabemos analisar as informações, os metadados desse arquivo com o stat. Beleza? Isso aqui é bem importante até para você entender se algum arquivo foi modificado, alterado sem o seu conhecimento dentro de um sistema. Tranquilo, né? Como que a gente remove esse arquivo? Com o comando rm. Tá? O comando rm ele vai remover um arquivo. Então, ó, rm, eu vou remover um outro arquivo irrelevante aqui que não é o nosso exemplo, tá? Rm arquivo, ele perguntou aqui, ó, você quer remover o arquivo regular, arquivo txt? Sim. Removi o arquivo. Se eu listar, não tem mais, só existe o exemplo aqui. O arquivo é um arquivinho que já existia aqui quando eu comecei esse vídeo, tá? Então não se preocupe, tá? Se você quiser replicar o que eu fiz, você pode rodar um touch arquivo.txt e aí você vai rodar o comando rm arquivo txt. Tem uma diferença. Para você, ele não vai perguntar se você quer remover ou não, tá? Porque o seu RM está padronizado aí na sua distribuição, no Debian. Se você tiver no CentOS ou em alguma distribuição derivada do Red Hat, ele vai perguntar sempre se você quer remover ou não, tá? No caso do Debian, ele nunca pergunta, ele já remove de primeira. Por quê? Porque é o padrão do Debian. Por que o meu Debian está diferente do seu? No meu Debian, eu utilizei um recurso chamado alias, que apelida um comando atribuindo uma nova flag a esse comando. Já vou te explicar isso, fica calmo, tá? Bom, para você, roda um rm-i arquivo txt aí, que ele vai te perguntar desse jeito, ó. Remover um arquivo regular, aqui ele fala que está empty, né? Tudo bem. Sim, removeu, tá? Mas por padrão ele não vai perguntar nada. E por que o meu está diferente do seu? Para a gente entender porque que o RM funcionou diferente aqui, vamos abrir um arquivinho aqui, ó. Eu vou usar um editor de texto chamado Nano, não é o meu editor preferido. Eu uso o VI ou o Vim, tá? Mas eu vou trabalhar com o Nano para você não ter dificuldades, porque o VI e o Vim, eles têm algumas especificidades aqui que tornam o uso um pouco mais complexo, mas eles são editores extremamente completos. A gente consegue fazer muita coisa com eles. Então, eu vou abrir um arquivinho oculto aqui, ó. Primeiro vamos encontrar o arquivo, né? ls-a. Nós vamos abrir esse arquivo aqui, ó, bashrc. Esse é um dos arquivos que é lido quando você faz login no sistema, tá? Então, ó, nano.bashrc. Abrindo esse arquivo, eu tenho uma série de configurações aqui, tá? Não vou me atentar a explicar essas configurações. E o que a gente vai entrar aqui, ó, é nesse mérito aqui. O que eu quero que você faça nesse arquivo, tá? Vamos fazer só com o RM para você entender aqui. Bom, entenda o seguinte. Nós podemos criar alias dentro do sistema, tá? Alias são aliases, são apelidos. Então eu posso pegar um comando e declarar um alias sobre ele, atribuindo algum parâmetro que vai tornar esse comando mais interessante. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, um alias. Se a gente olhar aqui, tá, ó, habilita a cor de suporte do comando ls, né, através de um alias. Aí eu tenho aqui um condicional, ele faz uma verificação com if, se, né, eu tiver aqui um "-x", usr bin dir colors, faça, e aqui ele tem uma instrução que ele é feito, tá? E aqui eu tenho um ls
implementado aqui um alias para o ls, que diz que o ls ele recebe agora, ele seria como uma sobrecarga, tá? Vamos entender assim. Eu sobrecarreguei o ls aqui e agora quando eu rodar o comando ls, ele vai rodar como ls com um parâmetro --color igual a alto, tá? E aí ele deixa tudo colorido quando lista. O rm aqui eu criei um alias para ele, ó, alias rm, pode criar esse apelido aí, tá? Você não vai ter ele aí por padrão. Vou até digitar aqui. Como eu estou acostumado a mexer só com o Vim, eu acabo executando os mesmos comandos do Vim aqui no Nano. Mas vamos lá. Alias rm. Vou criar um apelido para o rm. Aí eu faço um igual, abro aspas simples e coloco aqui, ó, rm-i. Tá? Então toda vez que eu for remover algo com o comando rm, o sistema vai me perguntar se eu de fato quero fazer aquela remoção. Para salvar aqui eu vou apertar Ctrl O. Ele vai perguntar aqui, ó, file name to write, né? Qual o nome de arquivo que você quer escrever? É o bash rc mesmo, dá um enter, e para sair dá Ctrl X. O que acontece? Por padrão no Debian, né, se eu rodo o comando rm, ele remove direto sem me perguntar nada. Mas em alguns momentos eu posso acabar removendo um arquivo importante para o sistema e isso vai me trazer, né, uma baita dor de cabeça. Então é legal a gente criar um alias para o rm para ele te perguntar se você de fato quer remover aquele conteúdo. Para que isso funcione, agora você tem que usar o comando source para ele reler as configurações do bash rc. Beleza, agora o seu rm vai estar igual o meu aí, tá bom? Então, por exemplo, se a gente for remover o exemplo txt, ele vai perguntar. Eu vou colocar o n para não removê-lo, tá? Mas basicamente, assim você fica com mais segurança, tá bom? Então, beleza, né? A gente entendeu aqui o rm, a gente vai ter que aprofundar um pouquinho mais no rm mais à frente. Agora, para a gente entender melhor o poder do comando rm e como ele tem que ser usado com cautela. Agora a gente vai trabalhar aqui com a criação de diretórios. Vamos trabalhar com o makedir. Eu vou criar um diretório aqui chamado exemplo. Makedir exemplo. Se eu rodar aqui um ls, vocês vão notar aqui que o exemplo foi criado. Maravilha, né? Se eu rodar um ls-ld, no arquivo exemplo, eu vou listar o diretório, tá? Exemplo. Ele vai dizer aqui para mim, né, que é um diretório, olha o D aqui. Ele vai trazer as permissões do dono, que é rwx7, tá? Porque o R é 4, o W é 2 e o X equivale a 1. Então, o dono desse diretório, que é o Vagrant, tem permissão total, 7, tá? O grupo do dono, ele tem aqui, ó, a permissão 5, tá? Então, ele pode ler e pode executar, que é o X. O X equivale a 1, mas ele não pode escrever, quem é do grupo do dono. E os outros também podem ler e executar. Não é uma falha de segurança outros, né, que não são donos desse diretório poderem executá-lo? E aí entra a questão, o que é executar um diretório, né? Executar um diretório é entrar no diretório, tá bom? Então, por padrão no Linux, quando você cria um arquivo, esse arquivo nasce com permissão 644. O dono pode ler e escrever, os outros podem ler e o grupo primário pode ler, né? Outros, grupo, usuário, grupo e outros. É o Hugo, tá? Lembre-se sempre disso. Quando a gente cria um diretório, ele nasce por padrão com a permissão 755. Significa o quê? O dono pode tudo. Pode escrever, pode ler e pode executar, tá? O grupo do dono, ele pode ler e executar, e os outros podem ler e executar, para poderem entrar nesse diretório. E aí, respondendo à pergunta, né? É uma falha de segurança? Não, mas pode vir a ser, dependendo do conteúdo que tiver nesse diretório. Então, tem diretórios que a gente vai mudar a permissão dele, para que outros não possam executá-lo, não possam entrar nele, e não possam ter também permissão de leitura, tá bom? Isso é comum, tá? Mas beleza, criamos o diretório exemplo. Agora, e se eu quisesse criar diretórios de forma recursiva? Se eu quisesse criar uma árvore?
Nesse caso eu tenho que trabalhar com makedir menos P. Então, makedir menos P, exemplo, aí eu vou colocar aqui, ó, dir 1, dir 2 e dir 3. Se eu fizer isso aqui, vai funcionar. Eu vou tirar o P para você entender o erro que vai acontecer, ó. Vamos colocar aqui que dentro do diretório exemplo eu quero criar outros 3 diretórios. Eu quero criar o dir 3, que vai estar dentro do dir 2, o dir 2, que vai estar dentro do dir 1, que por sua vez está dentro de exemplo. Ele deu um erro, ó. Não é possível, né, criar o diretório, porque nós não encontramos o arquivo ou diretório. O que isso significa? Que no Linux, ele começa a criar uma árvore de diretórios de trás para frente. Ele começa da última entidade. Então ele não pode criar o dir 3 porque o dir 2 não existe. Não pode criar o dir 2 porque o dir 1 não existe. Basicamente é isso. Como que eu resolvo esse problema? Com a flag "-p". E aí eu crio de forma recursiva. Então criei toda essa estrutura. Se eu quiser verificar que isso é verdade, eu vou dar um ls recursivo em exemplo. Tá aqui, ó. O que tem dentro de exemplo? ls recursivo com R maiúsculo, tá? Eu tenho dir 1, dir 2 e dir 3. Beleza? Bem simplesinho, né? Vamos entrar lá no exemplo, lá no dir 1, no dir 2. Beleza. Tô aqui no dir 2. Suponhamos que eu quero remover o diretório. Como que eu removo? Eu vou remover o dir 3. Eu vou rodar o comando rmdir dir 3. Simples assim. Removi, ó. Não tem mais nada. Se eu rodar aquele ls-r, ó, vou usar aqui um caminho relativo, tá? Vou voltar, tô no dir 2, vou usar ponto, ponto, para eu voltar para o dir 1. E aqui no dir 1, eu também vou usar ponto, ponto, para eu voltar para exemplo. Aí ele não encontrou aqui, ó. Será que tem mais um diretório aqui na hierarquia? Deixa eu dar um Ctrl L. Foi. Tinha mais um aqui na hierarquia, né? Dir 2, dir 1 e o exemplo. Eu tinha que sair do exemplo para poder olhar para ele. Então notem que não existe mais o dir 3. Ele foi removido com o comando rmdir, tá? Agora eu vou voltar aqui, vou usar de novo esse caminho relativo, ó. Vou voltar um nível, vou voltar 2 níveis, e aí eu estou dentro de exemplo, né? Se eu dar um pwd, ó, estou aqui em exemplo. Aqui eu tenho dir 1 e dir 2. Vou usar o rmdir porque eu quero remover o dir 1 e o dir 2, né? Então, ó, não deixou. Por que isso acontece? Porque você não pode remover um diretório que contenha qualquer entidade dentro dele. Não com rmdir. Com o rmdir, você só consegue remover diretórios sem conteúdo, vazios, tá bom? E aí, como que eu resolvo esse problema? Eu vou voltar ao comando rm. O comando rm eu posso remover recursivamente com o "-r". Então, ó, vou usar o rm-r aqui no nosso dir 1. E aí ele perguntou para mim, ó, você quer remover de forma descendente aqui, ó, começando do dir 1? Sim, quero. Remover o dir 2? Também. Aí ele volta aqui, ó, você quer remover o dir 1? Pronto. Por que ele fez isso, tá? Porque lembrem-se que a avaliação aqui no Linux, ela começa de trás para frente, tá bom? Então consegui remover. Agora, e se eu quisesse remover, né, sem ser questionado pelo sistema? Tem como? Tem. Vamos criar uma nova estrutura aqui, ó, makedir "-p", dir 1, dir 2 e dir 3. Criei toda essa estrutura aqui. E agora como que eu faço para remover recursivamente tudo isso? rm-rf. Você só tem que tomar cuidado com uma coisa, tá? O rm-rf, ele remove sem te perguntar, porque o F é o force. Então é uma remoção forçada, beleza? Então você pode acabar perdendo conteúdo importante dentro do seu sistema e até danificá-lo, tá? Então, ó, removi, ó. Se eu rodar o ls aqui, vou rodar aqui com LH, ó, não tem nada, tá bom? Absolutamente nada. Se eu quiser procurar arquivos ocultos aqui, é até importante para a gente entender aqui uma coisa, tá?
A entidade ponto, que é oculta, que sempre está dentro de um diretório, ela significa o próprio diretório, o próprio caminho dele. E o ponto ponto é um link simbólico para a gente poder voltar na estrutura de diretórios, tá bem? Bom, então acho que a gente já entendeu aqui, né? Se a gente for recapitular aqui, ó, entendemos o comando touch, entendemos o comando file, entendemos o comando stat, entendemos o comando makedir, entendemos o rmdir, entendemos o comando rm, tá? Então, beleza, né? A gente passou aqui por diversos comandos aqui e agora a gente vai começar a trabalhar com comandos de cópia e de move, né? MV, que no caso aqui a gente pode chamar de rename, tá bom? Tanto faz. O que eu vou fazer? Eu vou copiar um arquivo aqui, mas antes eu vou escalar aqui para root, tá? Então vou dar um sudosu sem o hífen. Se eu usar o hífen, eu vou ser jogado para o home do usuário root. Eu não quero isso, vou só rodar um sudosu, porque eu não carrego a variável de ambiente desse usuário e eu continuo no mesmo path que eu estava com o meu usuário comum. Maravilha. Vou copiar um arquivo aqui. Eu estou fazendo dessa maneira, tá? Para não ter problemas aqui com permissionamento. Então eu vou copiar aqui o arquivo pswd e eu vou usar aquele caminho que eu falei para vocês, que é o ponto, que significa o diretório corrente. Pronto. Se eu rodar um ls, está aqui um pswd copiado. Vamos imaginar, esse arquivo é importantíssimo, tá? Ele faz parte da base de autenticação Unix, tá? Então, vamos imaginar que eu quero preservar esse arquivo como um backup. O que eu vou fazer? Eu vou dar um mv para esse pswd e eu vou chamá-lo de pswd.bkp. Legal, né? Então, eu renomeei um arquivo. Essa ação de renomear ela é bem interessante, né? Porque você realmente modifica um arquivo, mas você também pode movê-lo dentro da estrutura de diretórios. Então, por exemplo, se eu rodar aqui um makedir backup, vou criar aqui um diretório chamado backup, tá? Criei o diretório backup. Se eu dar aqui um ls com traço color, você vai ver que tem um diretório azulzinho, backup, e eu tenho o arquivo pswd bkp. Eu vou listar o inode do pswd bkp, tá? O inode dele é esse aqui, ó, 1048.947. Eu vou executar aqui a função de mv no pswd bkp para dentro do diretório backup. Pronto. Se eu rodar um ls agora, ó, ele não está aqui. Se eu rodar um ls -i dentro do backup no arquivo pswd bkp, eu movi ele para lá e note aqui, ó, ele continua aqui com o mesmo inode, foi movido para lá, é a mesma entidade, mas eu a desloquei dentro do sistema, tá bom? Bom, então a gente acabou de entender aqui o comando mv. O mv ele vai renomear e também pode renomear movendo o conteúdo de lugar, tá bom? Eu poderia mudar o nome do arquivo transitando ele para outra estrutura também que funciona, tá? Um exemplo aqui, ó, vamos lá, vamos esgotar os exemplos, né? Então eu vou dar um mv no backup pswd e vou transformá-lo aqui em pswd.old. No diretório corrente aqui é onde eu estou, tá? Pronto. Se eu der um ls, ó, ele tá aqui, ó, pswd.old, e eu posso dar aqui um ls lá no backup que não tem mais nada. Eu movi o arquivo. Vou dar um clear aqui para limpar a minha tela. Beleza, entendemos aqui o mv. Agora a gente vai trabalhar com outro comandinho chamado cp. O cp é um comando de cópia, tá? Então, ó, cp pswd.old, eu vou copiar esse arquivo para dentro do backup e vou renomeá-lo como pswd.bkp. Pronto. O cp também pode copiar e renomear um arquivo. Então, ó, eu tenho pswd.old aqui. Se eu der um ls lá em backup, eu tenho pswd.bkp. Se eu for comparar esses arquivos, a gente vai ver que são entidades diferentes, ó. Então eu tenho aqui ó, o pswd bkp e eu também vou pegar aqui o pswd old. Então tá aqui, né, o número de inode do arquivo copiado que eu criei. Tá aqui, ó,
é o 10.49.146 e o do arquivo originário, né, da cópia, é 10.48.947. Beleza. Então o cp é um comando de cópia, é uma forma muito primitiva de fazer um backup. Eu vou te mostrar aqui como que a gente pode usar todo o poder do cp. Eu posso fazer uma cópia recursiva com o cp, então vou colocar aqui "-r", tá, para fazer uma cópia recursiva de uma estrutura. Eu posso fazer essa cópia mantendo o permissionamento original dos arquivos, com o P, tá? E eu posso fazer isso com a forma visual, colocando V. Eu quero que isso seja exibido na tela. O que eu vou copiar? Vou copiar todo o conteúdo do /etc, que é o diretório de configurações de arquivos do Linux, e vou jogar isso dentro do meu backup, dentro do meu diretório backup. Tá aí, foi feito, tá? Fiz uma cópia recursiva, né, com o comando cp-rpv do diretório etc para dentro do diretório backup. Poxa, mas ficou um comando meio complicado, né? RPV e tal. Tem uma forma muito mais simples de fazer isso, tá? Então, ó, eu vou mostrar aqui para vocês aqui qual seria a forma que eu uso no dia a dia. Eu uso cp-a. Porque o A ele traz de forma recursiva todos os arquivos e mantém o mesmo permissionamento original. Então, ao invés de fazer aquele RP, eu coloco só o A, e normalmente eu não faço isso de forma verbosa, tá? Mas eu vou colocar aqui o V para ser verboso, e vocês notarem que basicamente é a mesma coisa, tá? Então, ó, aqui ele reclamou aqui, ó, se ele pode dar um overwrite, tá, no arquivo, porque já existe uma configuração lá. Deixa eu até fazer um teste aqui, ver se ele vai aceitar aqui o force com F. Também não aceitou. Então aqui ele vai perguntar item por item. O que eu vou fazer para facilitar a nossa vida? Vamos dar um rm-rf aqui no nosso bkp. Por favor, não vai dar um rm-rf na etc não, você vai parar o seu sistema aí na hora, tá? Então, ó, pronto, ó, removi. Agora eu vou poder fazer o cp, vou tirar esse F daqui, tá? E ele vai copiar tudo para lá. Então, cp-a resolve todo o problema, beleza? Você copia recursivamente e mantendo o permissionamento. Então, bem legal, né? Dentro do backup, então, nós temos lá toda a estrutura de diretórios do etc, tá? É a mesma estrutura que a gente vai encontrar no sistema. Eu posso verificar isso com o comando diskuse, né, do -sh. Depois eu explico melhor o do, tá? Mas aqui a título de comparação é só para a gente entender aqui, tá? Então, ó, do -sh, backup, etc. Ó, tem 11 megas. Se eu rodar um do -sh lá no /etc, também tem 11 megas. É a mesma estrutura que foi copiada. Obviamente, para a gente comparar isso direito, a gente teria que tirar um hash, mas é desnecessário fazer isso aqui. Confie em mim, é a mesma coisa, tá? Então, beleza, né? A gente entendeu o cp. Então, vamos lá. A gente passou pelo touch, pelo mkdir, pelo file, pelo stat, pelo mv, pelo cp, pelo rm, pelo rmdir, e de quebra a gente ainda falou do comando do diskuse. Beleza. Tendo feito isso, vamos falar agora sobre empacotamento e compactação. São dois assuntos diferentes, tá? Então, a gente tem o processo de empacotamento, onde você cria um pacote dentro do teu sistema. Esse pacote ele vai pegar uma estrutura grande, uma estrutura de arquivos, e vai transformar isso em um pacote, tá? Em uma unidade. E isso é bem legal, né? Se a gente entrar aqui dentro do backup, por exemplo, e a gente rodar um ls aqui, você vai ver que tem um etc, e o etc tem milhares de coisas, né? Se eu dar um ls-r nesse etc, ele vai listar aqui, ó, muita coisa. Bom, eu quero transformar isso em um pacote, porque vamos entender que é um backup e eu quero trafegar ele em rede. Como que eu vou fazer isso? Usando o comando tar, tape archive, tá? O comando tar, ele foi criado para trabalhar com a compactação de arquivos, tá bem? Ele foi criado numa época em que nós utilizávamos mais fitas, né? Fazíamos mais backups em fita, tá bem? Então, ele se chama Tape Archive. Então, eu vou dar aqui um tar
tá? Nesse tar eu vou colocar aqui os comandos create verbose file, tá? Eu vou dar um tar aqui, ó, create verbose file. Esse verbose aqui, ele pode ser omitido, tá, gente? Eu só coloco verbose só para mostrar, ficar mais interessante, né, o visual. Não precisa de hífen, tá, como muita gente coloca, o tar não precisa disso. E eu quero criar o arquivo etc.tar. E eu vou criar ele do diretório etc que está aqui, que a gente copiou para cá. Então pronto, ele mostra aqui, ó, tudo que ele fez, né, ó, todo o conteúdo aqui que foi empacotado. Na verdade ele não consegue mostrar tudo, porque a shell tem uma limitação de rolagem, tá? E se eu der um ls aqui, ó, tá aqui. O tar foi criado. Vamos imaginar aqui que eu quero entender quanto tempo que dura isso e qual é o processamento que isso custa para o meu sistema. Eu posso usar o comando time. Então eu vou usar o comando time para o comando tar create verbose file, criando um pacote chamado etc.tar do conteúdo do diretório etc. Criou, né? Tá aqui, ó, o tempo real de processamento que isso aqui ocupou dentro da minha CPU foi de 0 milissegundos aqui, tá? Deve ter sido 122 microsegundos ou milissegundos aqui, depois eu olho direito essa saída, tá? Aqui está o tempo gasto de processamento para o usuário quando executou a tarefa, e aqui o tempo de kernel de sistema para, né, executar essa instrução, beleza? Então, legal, né? A gente já sabe aqui empacotar. Se a gente quiser olhar aqui o tamanho desse conteúdo, eu vou usar de novo aquele comandinho do "-sh", e aqui eu vou botar um etc e eu vou usar um coringa, tá? Eu sei que eu falei que eu não ia falar disso aqui ainda, mas vamos usar um coringa aqui, que é o asterisco, que significa o quê? Eu quero fazer um disk use "-sh" em tudo que começar com etc tiver um ponto e qualquer outra coisa depois. Então ele trouxe aqui, ó, que o etc.tar tem 7.2 megas. Notem que existiu uma redução aqui, tá? Se eu colocar só o etc asterisco, vai conseguir pegar os dois, tá? Porque o diretório não tem ponto. Então, ó, o pacote já teve uma certa compressão, né, pessoal? Ele saiu de 11 megas para 7.2 megas. Maravilha. Agora, e se eu compactar isso? O tar, o comando tape archive, ele tem também aqui a funcionalidade de você agregar ao tar, tá, um algoritmo de compressão. Esse algoritmo pode ser o gzip ou o bz2, o bzip, tá? Um é um pouco mais agressivo que o outro a nível de custo computacional e poder de compactação. Vamos dar uma testada nisso. Vamos usar o comando time para isso. E aí, de fato, como que eu crio um pacote compactado, né, com compressão? Eu vou usar aqui o comando time, vai só medir aquele tempo, tá, pessoal? Então, time, vou usar o comando tar, create, vou botar o V aqui de verbose, só para a gente ver aqui, mais emocionante, né? Create verbose file. Só que aqui eu vou chamar a flag do algoritmo de compressão gzip, tá? Que é o Z. Então, ó, tar create verbose file gzip com o Z, tá? etc.tar.gz. E de onde que eu vou tirar isso? Do diretório etc que está aqui dentro do meu path. Pronto, criou. Se a gente for olhar aqui, ó, o tempo real de processamento aqui foram 284 milissegundos. O tempo de processamento do usuário executando o comando 234. E o tempo de sistema aqui, né, que estaria relacionado aqui ao kernel executando a instrução, 125 milissegundos aqui. Eu não sei se isso aqui é milissegundo ou microsegundo, tá? Me desculpem, depois a gente dá uma olhada aqui em documentação e manual para entender essa medição que vem aqui, tá? Bom, beleza. Isso aqui foi o que a gente conseguiu. E agora, se a gente rodar um do "-sh etc, a gente vai ver a compactação, ó. O original tem 11 megas, o empacotado tem 7.2 e o empacotado e compactado foi para 884 kilobytes, tá?
Então diminuiu muito, né? De 11 megas para 884K, você tem uma compressão muito boa, uma taxa de compressão incrível, para você poder trafegar isso em rede com facilidade e armazenar o seu backup em outro lugar. Porque backup seguro é um backup armazenado geograficamente, né, apartado da sua origem. Você tem que mandar ele para outro lugar para ele estar seguro. Agora vamos testar aqui um outro algoritmo de compressão, que é o BZ2, que ele é mais agressivo, mas ele tem um custo computacional maior. O que eu mudo para executar o BZ2? Eu tenho que dar um tar create, esse V é opcional, tá? Eu que coloquei aqui, mas poderia ser create file, e aqui, ó, ao invés de usar o Z, eu vou usar o J, que é a flag do algoritmo BZ2. Mas aqui eu vou colocar aqui o V de verbose para a gente poder ver todo o processo. O nome do arquivo vai ser etc.tar.bz2 e ele é do etc, do diretório etc. Pronto. Notem que demorou um pouco mais o processo, né? Deu até um lagzinho aqui e ele conseguiu aqui, ó, consumir aqui, né, 1 milissegundo. Eu acredito que na verdade aqui a gente tenha o segundo mesmo e o milissegundo vem aqui abaixo, tá? Então 1 segundo para comprimir 11 megas. Se a gente rodar aqui o do "-sh", a gente vai ver que a compressão do BZ2 ela alcançou ainda um resultado melhor. Então a gente saiu de 11 megabytes para 792K com o algoritmo BZ2, beleza? Então conseguimos criar aqui pacotes com compressão. Então a gente fez um empacotamento comprimido, tá? Para poder fazer um backup e enviar esse conteúdo pela rede sem ter uma degradação, né, de consumo de rede aí de throughput. Agora, pessoal, seguindo nessa linha, como que a gente descompacta isso? Né? Porque a gente compactou. Como que eu faço para descompactar? Muito simples. Tar extract file. E aí, independente aqui, eu vou tentar sem a flag de compactação para entender se isso aqui vai funcionar tanto para o BZ2 quanto para o gzip. Então, eu vou descompactar primeiro para o pacote normal, tá? Vou descompactar aqui o etc.tar. E aí, ó, pronto, né? Ele descompactou aqui, tá? Teoricamente, ele descompactou. Vou até botar aqui um verbose, ó. Extract verbose file. Descompactou tudo. Obviamente, não houve nenhuma mudança. Eu vou até remover aqui, ó, rm-rf, etc. Vou descompactar aqui de novo, ó. Deixa eu dar um ls aqui, né? Não tem o etc aqui, tá vendo? Vamos aqui, ó, descompactar. Descompactamos. Maravilha. Vamos dar um do "-sh" aqui, só para a gente ter certeza. Tá lá, ó, 11 megas restaurado direitinho. Vou remover de novo aqui, ó, rm-rf no etc. Removi. E agora vamos trabalhar aqui com um cara aqui que está compactado. Vamos descompactar o GZ. Vamos ver se sem a flag do algoritmo ele vai descompactar. Descompactou também. Tá aqui, ó, o etc. Se nós rodarmos aqui um do "-sh", tá lá perfeito com 11 megas. Vou removê-lo aqui. E agora eu vou descompactar aqui o nosso BZ2, tá? Então, ó, descompactei, tá aqui, né? O etc tá ali. Se eu rodar aqui um do "-sh", também com 11 megas, também íntegro, tá? Então, basicamente, né, era isso que eu tinha para trazer aqui, tá? Vamos para a conclusão aqui, que foi bastante comando, o vídeo ficou muito longo. Vamos lá. Bom, então, concluindo aqui esse vídeo, né, ficou bem longo aqui, mas a gente passou por diversos comandos aqui. A gente trabalhou com touch, com mkdir, com file, com stat, com mv, com cp, rm, rmdir e de quebra aqui a gente ainda trabalhou com empacotamento usando o comando tar, o tape archive, e também com os algoritmos de compressão que são chamados ali por flags do tar, o gzip e o bzip2, tá? O BZ2. Bom, não se esqueça, por favor, tá, de curtir esse conteúdo, tá bem? De se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho e compartilhar com as pessoas que você acredita que vão curtir esse conteúdo, que vão achar relevância aí nesse vídeo, tá bem?
Isso é muito importante aqui para a continuidade do canal. E eu te vejo aí no próximo vídeo para a gente chegar aqui, enfim, na parte de manuais, né, de how-tos e de ajudas e comandos de busca dentro do Linux, ok? Te vejo na próxima. Valeu!